Não, tranquilo, prof. Só ver a nota lá, porque vale um ficou eu 25. ia ensinar então. vocês a calcular. Vou ensinar. Eu sou aquele maluquinho ali, o quarto de baixo para cima. Aí a questão 7 era... Tá como 100 lá no plural. Não sei Tá se como você 100 esse colocou aqui? errado lá. É isso. Isso aí. Beleza, então sua nota fica... Ah, peraí que é o... Eu sem querer copiei o resultado em vez de copiar a conta. Peraí. A conta é a seguinte, ó. É o número de alternativas de vocês, mais quanto vocês tiraram na questão 1. Por que ele não tá indo? Quando vocês tiraram na questão 1, vezes 0,025. Mais quanto vocês tiraram na questão 2, vezes 0,025. Sua nota aumenta. Prontinho. Aí aqui a gente tira. Pronto. Pronto? Excel é da hora, gente. Usem o Excel. Prof, no final da aula, você pode mostrar a minha? Que eu não sei qual é. Eu tô Beleza. com 02. Acho que se você for no plural, entra na prova, vai estar lá tipo uma porcentagem. Aí aquela porcentagem é aquela média, aquela coluna B. Isso, vocês podem encontrar Essa também. que eu achei. Mas se vocês tiverem muita dificuldade em fazer essa conta, vocês mandam um e-mail, eu também mando para vocês. Ou no final da aula, vocês aguardam, aí eu mostro. Beleza? Tá bom, mas eu já sei qual é a minha, então. Já achou? Já. Tá bom. Que eu também não sei de cabeça. Então, vamos lá. A gente viu a aula passada um monte de galera que estudou figuras de linguagem. Esse povo que estudou figuras de linguagem, nós vimos o Lakoff. Opa, Lakoff que a gente vai ver hoje. A gente viu o Jacobson, que disse que existe uma escala de poeticidade. Todo texto está em algum grau nessa escala. Existem textos pouco poéticos e textos muito poéticos. E o que faz um texto ser pouco ou muito poético? Um texto muito poético é aquele que tem pouco conteúdo e dá muita importância para a forma, que nem a música do Djavan, certo? Que não tem nenhuma informação sendo passada, mas ela é gostosa de ouvir, então ela se preocupa com a forma mais do que com o conteúdo. Aí, nós vimos também que para o Jacobson, não só os textos ditos como poesia, publicados em livro como poesia, são poemas. Os textos que têm alguma piada, alguma brincadeira linguística, eles também têm algum grau de poeticidade. Então, é realmente uma ideia de grau. De um lado muito poético, de um lado pouco poético. E dentre as coisas pouco poéticas, o Jacobson deu o nome de referencial. Então, textos com função referencial ou textos referenciais, que são aqueles textos que não fazem figuras de linguagem, como as leis, como a bula de remédio, certo? Como as respostas de prova, em que vocês também não deveriam, em certa medida, fazer figuras de linguagem. E aí a gente viu que um dos problemas da teoria do Jacobson, pelo menos do jeito que ela é lida, é o fato de que ele vai dizer que os textos que não são poéticos têm palavras normais, comuns, de uso denotativo, uso normal. E que o que é normal e o que é comum é muito vago. Não é uma coisa específica, não é uma coisa que faz sentido. Então, a gente começou a ver outra pessoa, que é a Eleanor Roche. E a Eleanor Roche, ela vai dizer pra gente que existe um jeito melhor da gente entender o que é um uso comum e um uso não comum de uma palavra, que ela chama de teoria do protótipo. Na teoria do protótipo, a gente viu que nós temos dentro do nosso cérebro uma maçã ideal, uma mesa ideal, um computador ideal, um microfone ideal, certo? E que esse microfone, computador, maçã ideal se chama protótipo. E que para a gente identificar os seres do mundo, a gente sempre compara com esse protótipo. Então, quando a gente está falando, nós podemos usar os conceitos de forma prototípica, ou seja, muito parecida com o ideal, ou não prototípica, pouco parecida com o ideal. Dessa maneira, sempre que nós usamos um conceito, nós nunca estamos usando da forma ideal, completamente ideal. Mas nós temos diferentes graus de aproximação à distância desse ideal.
Então, para deixar isso mais concreto para vocês, o que a gente fez? A gente viu que toda vez que eu falar a palavra maçã e eu quiser dizer fruta, isso está super próximo da ideia de fruta ideal. Toda vez que eu falar maçã e eu quiser dizer maçã do rosto, isso está mais longe da maçã ideal, que é a maçã fruta. Quando eu falar que eu mordi a maçã da paixão, ou seja, eu criar uma frase original, um uso original da palavra maçã, eu estou mais distante do ideal da maçã. Então, essa foi a nossa última aula. Então, a gente vai entender que o texto poético, segundo a Helena Roche, é aquele que se distancia do uso ideal das palavras. E que o texto referencial é aquele que se aproxima do uso ideal das palavras. Vamos para o nosso último teórico, que vai ajudar a gente a entrar no conteúdo das metáforas. Se a gente olhar essas duas expressões, tem problema, João. Se cair você aí, você entra depois. Essas duas expressões, a menina tinha as maçãs do rosto coradas e o pé de limão crescia como nunca, elas são curiosas pra gente. Porque... Peraí. É pé de limão, não é o crescia como nunca. Pronto. Elas são curiosas pra gente. Porque, por mais que elas não sejam o pé e a maçã ideal, né? Porque se você pensar em maçã, o protótipo na sua cabeça, a primeira coisa que você pensa é a maçã fruta. E se você pensar em pé, a primeira coisa que você pensa... Muito lindo meu pé. É o pé do corpo. Então, elas não estão no ideal. Mas, ao mesmo tempo que elas não estão no ideal, elas não são super afastadas desse ideal, né? Elas não estão originais, em certa medida. Então, elas são figuras de linguagem, mas elas são figuras de linguagem muito comuns no nosso dia a dia. Pé de limão, pé da cadeira, pé da mesa, maçã do rosto. Elas são coisas muito, muito, muito comuns. Então, como é que a gente vai lidar com essas figuras de linguagem que são frequentes no nosso dia a dia? Porque maçã do rosto e pé de limão não existem só na poesia. Eles são parte do nosso vocabulário diário. Todo mundo que usa essas palavras está sendo poético? Então, a gente vai ter que resolver essa questão também. Quer dizer que nós, no nosso dia a dia, estamos sendo poéticos? Quer dizer que quando eu falo maçã do rosto, num vídeo do YouTube de maquiagem, eu estou sendo poética? Quer dizer que quando eu falo pé de limão ou pé da cadeira, eu estou sendo poética? Quem vai responder essa questão é o Lakoff. E ele vai dizer que não. Certo? A poesia não é algo que ocorre só em textos poéticos. O Lakoff vai basear a vida inteira dele, o trabalho da vida inteira dele, em afirmar que poeticidade, bem parecido com o Jacobson, certo? Que poeticidade, sentido conotativo, figuratividade, uso periférico, não acontecem só em poesia. O Lakoff vai publicar um livro chamado Metáforas do Dia a Dia, certo? Ele não foi publicado no Brasil, mas a gente costuma dizer que esse título é Metáforas do Dia a Dia, porque metáforas pelas quais vivemos é um título muito chique. Do dia a dia. E aí o Lakoff vai dizer, nesse livro, junto com o colega dele, o Mark Johnson, que as metáforas são coisas que nós fazemos todo dia, toda hora, a todo instante. Beleza? Segundinho para vocês copiarem. E é a última coisa que a gente vai ver antes de ver o que são metáforas. Beleza? Posso passar? Espera aí, prof. Espera. Só volta um pouquinho. Sem problema. Agora descobri quem faz quadrinhos da Folha de São Paulo, poético.
Tem muita gente que faz quadrinhos da Folha de São Paulo. Pode passar, Pro. Beleza. Tem uns que eu detesto, tem uns que eu gosto. Eu acho que a Folha de São Paulo não achou ainda, tirando a Laerte, uma quadrinista mulher que seja boa. Eu acho todas péssimas, infelizmente. Eu acho que, nossa, como eu não gosto de quadrinistas mulheres da Folha. A Laerte é a única que presta, coitada, segurando a produção dos quadrinhos da Folha nas costas. Eu gosto muito do João Montanaro, eu gosto muito do Jean Galvão, tem uma galera da Folha muito boa. Então, vamos ler a primeira página do Metáforas pelas Quais Vivemos, que eu traduzi para vocês. Vamos ler a primeira página desse livro. E aí, para a gente entender o que ele quer dizer com essa teoria. Então, de vez em quando, eu vou trazer os livros no original para vocês sofrerem um pouquinho, mas vai ficar tudo bem, certo? Vamos ler com cuidado e com atenção. Figuras de linguagem são, para a maioria das pessoas, recursos textuais da poesia ou da arte da argumentação retórica. Ou seja, são coisas que acontecem... parecendo uma velha fumante. Ou seja, são coisas que acontecem a título de exceção na língua. Aparecem somente em discursos específicos, de gêneros textuais específicos. Além disso, as figuras de linguagem são tipicamente vistas como características das línguas humanas, um assunto relacionado às palavras, não ao pensamento, à ação. Por esse motivo, muitas pessoas acreditam que sobreviveriam bem sem as figuras de linguagem, que não teriam problemas para falar, se comunicar ou pensar sem elas. O que nós descobrimos em nossos estudos é que as figuras de linguagem, em especial as metáforas, são pervasivas, ou seja, elas invadem a todos os aspectos da vida cotidiana, não ocorrendo só na linguagem, mas também na nossa cognição, no nosso cérebro, e na neurologia como um todo. Os conceitos que governam a forma como pensamos não são só questões de intelecto. Elas também governam o nosso funcionamento diário, o que nós percebemos sobre o mundo à nossa volta, como nos relacionamos com outras pessoas. E esses conceitos estão ligados entre si através de processos metafóricos. As metáforas são a base da nossa vida. Então eu vou explicar o que ele quer dizer. O que eu quero que vocês entendam daqui, que vai ser muito importante para vocês fazerem exercícios, é tirar da cabeça de vocês, eu preciso que vocês arranquem da cabeça de vocês a ideia de que as figuras de linguagem existem só na poesia ou, sei lá, em textos escritos. Tá bom? Porque eu vou pedir de vocês figuras de linguagem em música popular, coisas como Pablo Vittar, coisas como funk, vocês vão ter que entender que lá também existem figuras de linguagem. E eu vou cobrar de vocês figuras de linguagem também no dia a dia. Então, eu vou falar uma frase que vocês ouvem todos os dias, eu vou perguntar, cadê a figura de linguagem? E vocês têm que ter uma paz de espírito no coração de que mesmo as frases que vocês pronunciam todos os dias têm figura de linguagem, tá bom? Então, matem dentro de vocês a ideia de que só poetas fazem figura de linguagem. Para o Lakoff, e também para todo mundo que estuda português, que estuda a língua no geral, as metáforas são realmente a base da comunicação. Elas estão em tudo que nós falamos. E vamos ver como elas estão em tudo que nós falamos. Assistiram Guardiões das Galáxias? Sim. Sim? Não? Esse personagem chama Drax. E o Drax é um personagem que ele é alienígena, certo? E ele tem dificuldade para entender figuras de linguagem e expressões. Então a piada do filme todo é que as pessoas falam coisas normais para ele e ele não entende. Então, por exemplo, to go over one's head, né? Tipo, passar por cima da cabeça em inglês, significa a pessoa não entender uma coisa. Então, se eu disser para você assim, se eu fizer uma piada e você não entendeu a piada, eu falo em inglês que a piada passou por cima. Isso, a gente vai discutir isso, João. É uma boa pergunta. A gente vai... É como se a piada tivesse passado por cima da cabeça da pessoa. Certo? É por isso que tem aquele meme, talvez vocês já tenham visto, que quando alguém não entende a piada no Twitter e algum fórum, sabe? Tem um meme que é assim, ó. Ou seja, a piada passou por cima da cabeça da pessoa, a pessoa não entendeu a piada. Vem da expressão em inglês que é to go over someone's... Opa, só someone's. Joguei o one completamente fora.
someone's head. Certo? Então passou por cima da minha cabeça. No filme, o Drax não entende uma frase, eles falam, essa frase passou por cima da cabeça do Drax. E o Drax falou assim, nada passa por cima da minha cabeça. Meus reflexos são muito rápidos, eu pego a coisa antes de passar por cima da minha cabeça. Ou seja, ele não entende metáforas. Essa é a brisa do filme, eles falam isso várias vezes. Ele não entende figuras de linguagem, ele não entende metáfora, ele não entende expressões. A questão é que para o Lakoff, e a gente já vai falar do autismo, eu acho que é importante, para o Lakoff, e na verdade para a maioria das pessoas que estudam língua, isso é impossível. O Drax é um personagem impossível. A ideia de alguém incapaz de entender metáforas é impossível. Nenhuma criatura, alienígena ou não, conseguiria falar sem entender ou produzir metáforas. As metáforas são a base da nossa língua. Então, antes da gente ir para frente, isso é uma pergunta boa que a gente tem que responder. Mas eu sempre ouvi falar que as pessoas no espectro autista também têm essa dificuldade. Significa que elas estão mentindo? Como é que a gente vai entender? Então, vamos entender o que é o autismo. O autismo é o que a gente chama de um termo guarda-chuva. Certo? Ele não designa uma única coisa. Ele não designa uma única coisa. Ele não designa o mesmo fenômeno. Você pode ter 15 pessoas autistas e todas elas, sei lá, se você faz um scanning do cérebro, se você convive com elas, se você entende o que elas têm dificuldade, onde elas não têm dificuldade, você pode ter 15 pessoas autistas e todas elas têm dificuldade em coisas muito diferentes. O cérebro humano é muito complexo. Muito, muito, muito complexo. Então, é muito difícil que a gente encontre, identifique e diagnostique, certo? Todas as coisas que podem acontecer para tornar um cérebro diferente da normalidade, da neurotipicidade. É muito difícil que a gente diagnostique todas as coisas que podem acontecer no cérebro, certo? São tantas ferramentazinhas e engrenagenzinhas que é muito difícil que a gente dê um nome para cada problema, cada disfunção de cada engrenagem. Então a gente cria termos guarda-chuvas, que juntam problemas que têm, ou dificuldades que têm coisas em comum. O autismo, ele abriga todas, certo? Diferenças no cérebro que fazem das pessoas terem dificuldades em linguísticas, certo? Então, dificuldades em compreender e produzir língua, dificuldades interacionais, então, dificuldade em relações entre pessoas e dificuldades também motoras, certo? E sensoriais. Então, não necessariamente duas pessoas com autismo têm as mesmas dificuldades e têm, vamos dizer assim, a mesma diferença cerebral. Mas as duas são autistas. Então, isso que é importante a gente entender, certo? Então, tem pessoas com autismo que não têm dificuldade nenhuma na vida cotidiana, mas elas têm necessidades sensoriais diferentes, então elas não conseguem ouvir um liquidificador, elas não conseguem colocar uma roupa de lã, porque a lã causa hipersensoriedade, então elas sentem dor quando elas põem lã. Isso seria um tipo de autismo. E tem pessoas com autismos que elas não conseguem falar. Então elas são completamente incapazes de falar e elas são também completamente incapazes de entender pessoas falando. Então, a gente não diz que tem graus, porque não é como se o autismo fosse pouco, depois ele fosse grande, mas a gente diz que tem autismos diferentes, justamente por ele ser uma palavra guarda-chuva, ela não é uma palavra que define uma diferença. Sabendo disso, é muito comum que nós ouçamos pessoas com autismo com dificuldade em figuras de linguagem. Sim. Por quê? Porque é muito comum, como sintoma de autismo, certo? Como uma maneira de diagnosticar o autismo, uma dificuldade em aquisição de pragmática. Então, não é... As pessoas dizem que é incapacidade de entender metáfora, mas não é exatamente isso que está acontecendo. Existe, em algumas pessoas com autismo, uma dificuldade em reconhecer expressões faciais e micromovimentações de corpo e em micro diferenças no ambiente. E também uma dificuldade de relacionar o contexto com o que está sendo dito. Então, não é uma incapacidade em reconhecer metáforas. É uma incapacidade ou uma dificuldade de entender quando é metáfora e quando não é.
Então, pessoas com autismo têm completa facilidade de entender que pé de laranja é árvore. Mas se você virar e falar assim, nossa, aquela professora todo dia pisa no meu pé. Só que ela não pisa no meu pé de verdade, eu tô falando que ela me irrita. Ou seja, é uma metáfora mais original. A pessoa com autismo vai ter dificuldade em entender, em separar o que é brincadeira e o que não é. Não porque ela é incapaz de entender metáforas, mas porque ela tem dificuldade em reconhecer expressões faciais. Então, ela tem muita dificuldade em entender quando alguém está brincando, sendo metafórico, ou quando a pessoa está falando a realidade. Isso. Aí tem algumas coisas. Tem síndrome... Isso, o Elon Musk é um que tem autismo. Tem muita gente com autismo, muita. É muito comum. É uma das coisas mais comuns que nós temos, assim, do espectro da psicologia. Eu tenho uma amiga que tem Asperger's. E o Asperger's é um tipo de autismo, né, uma classificação do autismo, porque ele tem uma coisa a mais, que é o hiperfoco. Então, junto com as outras características do autismo, o Asperger's vem com hiperfoco, que significa que são pessoas que, às vezes, elas encontram assuntos e temas e elas conseguem entrar em hiperfoco, elas ficam obcecadas com a coisa. E então elas estudam muito, elas leem muito e elas vão muito a fundo. E aí isso vem junto com uma dificuldade de pensar em outra coisa e falar outra coisa. As pessoas têm momentos em que elas só conseguem discutir um assunto. E até esse momento passar, elas ficam muito naquele assunto. Eu acho também que um em 4 pessoas, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que dizem que é muito, muito comum. Certo? Então é isso, assim, aí o pessoal, essa minha amiga que tem Asperger, ela fala que ela não gosta muito da ideia de que pessoas com Asperger são gênios. A questão elas são pessoas com hiperfoco, então elas conhecem muito sobre um assunto. Só que não necessariamente esse assunto é um assunto científico, por exemplo. Que nem tem aquele seriado que eu nunca assisti, mas o pessoal fala muito bem, Atípico, eu acho, que fala sobre autismo, em que ele tem uma vontade muito grande de aprender sobre pinguins. Então, depende muito da pessoa. Essa minha amiga que ela tem Asperger, ela é cientista da computação. Então, para ela, funciona bastante. Ela manja bastante de computadores. Certo? Então, sim, autismo é uma discussão que entra nesse assunto que nós estamos tendo. É uma discussão super interessante. E muito comum também. Beleza? Então, vamos entender. Todo mundo pode ter hiperfoco, João. Não necessariamente a pessoa precisa estar no espectro autista para ter hiperfoco. O hiperfoco é uma coisa... É que, na verdade, o hiperfoco ele não é tão bom quanto as pessoas acreditam que ele é. A incapacidade de você pensar em outra coisa pode ser muito dolorosa. Mas sim, é muito útil. Em certa maneira, é útil. É aquilo que a gente fala, né? Que a gente não pode pensar... O Stephen Hawking falava isso. Você sabe quem foi Stephen Hawking, né? Um moço que tinha uma doença degenerativa, aí ele falava com o teclado, na cadeira de roda, o astrofísico. O Stephen Hawking falava isso sobre a deficiência dele. Ele fala que a gente fala muito das deficiências como coisas horrorosas. E, meu Deus, que coisa horrível. E a deficiência é uma tragédia na nossa vida. Mas toda deficiência traz lados positivos. Toda deficiência traz benefícios, toda deficiência traz uma maneira diferente de ver o mundo. Então, sim, tem coisas muito boas em ser autista. Do mesmo jeito que Stephen Hawking dizia que existem coisas maravilhosas em ser... não sei se ele se considera paraplégico, né? Porque ele não anda. Mas em ter essa doença degenerativa que ele tinha. Ele dizia que foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida dele foi se tornar uma pessoa com deficiência. E as pessoas ficam revoltadas, né? Meu Deus, como assim? Ele acha que ficar em cadeira de rodas foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Tem coisas boas. Tem coisas boas nessas experiências também. Não? Achei que alguém tinha entrado. Minha mãe fala que tá morta de fome, fiquei com medo dela ser um zumbi. Sim, tem esse tipo de coisa também. Então vamos entender por que o Lakoff vai dizer que é impossível que uma pessoa não entenda nenhuma metáfora. Faz sentido. Ele vai exemplificar. Ele exemplifica no livro dele usando essas frases.
Aí ele pede para você, leitor, pensar no uso prototípico das palavras em negrito. Então, lembram que o uso prototípico é o primeiro que aparece na sua cabeça, é o ideal. Então, vamos ler as frases, depois a gente vai conversar sobre o prototípico. A defesa dos seus argumentos me impressionou. Ele atacou cada ponto fraco da minha argumentação. As críticas dela acertaram bem no alvo. Eu matei ele no debate hoje. Eu nunca ganho nenhuma discussão contigo. A estratégia argumentativa dessa redação não está boa. Então, vamos lá. Defesa. Atacou o ponto fraco. Acertar o alvo. Matar. Ganhar e estratégia. Quando vocês pensam na palavra defesa, vocês pensam num texto? O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em defesa? Escudo, proteção, sim. Eu penso numa muralha, num escudo, numa grade. Perfeito. Atacou o ponto fraco. Quando a gente pensa em ataque, quando eu penso em ataque, eu penso em uma coisa física, né? Eu não penso em algo argumentativo. Eu penso num ataque físico, eu penso num soco, eu penso numa lança, eu penso em violência física, eu acho. E acertar no alvo. Se você pensar em acertar no alvo, eu penso literalmente um alvo, certo? E algo que está acertando esse alvo. Matar eu penso morte, morrida mesmo. Ganhar eu penso competição. E alguém que ganhou a competição de fato. Como uma coisa realmente ganhada. E estratégia eu penso em algo articulado, sabe? Em algo planejado. Eu penso numa coisa, tipo um mapa com setas, alguém numa mesa. Então, prototipicamente, essas palavras não se relacionam na minha cabeça com redação, ou com debate, ou com fóruns. Eles não entram na minha cabeça desse jeito. Elas pertencem a que ambiente? Não é o ambiente da redação, né? A que ambiente pertencem essas palavras? Luta, guerra. Perfeito. Então, nós temos, nessas palavras, prototipicamente a ideia de guerra. E a ideia de guerra está sendo equacionada a debate. Toda vez que eu pego duas coisas diferentes e eu digo que elas são iguais, o nome disso é metáfora. Então, todas essas frases são metafóricas. Todas elas são metafóricas. Não necessariamente quando a gente fala, eu nunca ganho uma discussão, eu estou sendo metafórico. Não necessariamente quando eu falo, ele atacou meu argumento, eu estou sendo metafórico. Não necessariamente, eu estou sendo poético. Não necessariamente quando eu falo a defesa do argumento me impressionou, eu estou sendo poético. Mas eu uso palavras que nasceram na guerra para falar de debate. E eu também vou usar palavras que nasceram na guerra para falar de futebol. O ataque do time, a defesa, certo? A gente usa palavras que vieram da guerra, que nasceram na guerra, para outras coisas. O nome disso é expansão lexical. É quando a gente tira palavras de um ambiente, de um sentido, e joga no outro. Por quê? Porque elas fazem sentido em outros lugares. Também. Então, o Lakoff, em outras palavras, seria tipo uma guerra intelectual ideológica. Sim, a gente fala sobre debate como uma guerra intelectual. Não é uma guerra de verdade, é uma guerra metafórica. Perfeito. Então, as palavras que usamos para conversar sobre argumentação e debate são as mesmas para guerra e batalha. As palavras que usamos para falar sobre tempo são as mesmas que usamos para dinheiro. As palavras que usamos para amor são as mesmas que usamos para fogo. Então, eu estou gastando tempo, estou gastando dinheiro. Meu tempo é valioso, esse tempo é precioso. O dinheiro também, preciosidade, pedra, valor, certo? Dê valor ao seu tempo, o valor vem do dinheiro. Coisas como amor e fogo, fogo no rabo, certo? O fogo da paixão. O calor desta paixão. Beleza? Tudo isso, o Tinder é o quê? Qual é o símbolo do Tinder?
É um foguinho, certo? E o que significa Tinder? Vocês sabem o que significa Tinder? É uma brincadeira com cinder. Cinzas. De fogo. Beleza? Então, Cinderela tem a ver com Tinder. Literalmente, lembra aquele quadrinho que a gente fez? Acho que a gente fez em sala, né? Um quadrinho que tinha a ver com Cinderela e Tinder. Então, eles vêm da mesma palavra. Certo? Então, a gente relaciona no nosso dia a dia amor e fogo. Por quê? Por que dinheiro e tempo estão sendo equacionados? É por uma questão cultural. Nossa cultura decidiu que eles são parecidos. E também uma questão de que eles têm algo a ver. Eles têm algo a ver porque do jeito que nós trabalhamos hoje em dia, no nosso capitalismo, nós temos a relação entre hora-trabalho, certo? Então, nós relacionamos, a partir do momento que nós nos tornamos capitalistas, nós começamos a relacionar tempo de trabalho, um tempo de entrada na empresa e um tempo de saída. Então, a gente começou a ganhar a partir de quantas horas nós trabalhamos. Eu ganho por hora-aula. Então, cada minuto que eu estou com vocês é o X número de centavos reais na minha conta. Literalmente. Eu ganho por hora-aula. Então, a partir do momento que a gente se torna capitalista, a gente gruda dinheiro e tempo na nossa cabeça. E a gente começa a usar uma coisa depois da outra. A partir do momento que nós nos tornamos democratas, a gente começa a, em vez de conquistar território na base do soco, a gente conquista território na base do acordo político. A partir do momento que a gente cria a política republicana e democrata, a palavra falada ganha força. E aí, o que era antes feito através da guerra, começa a ser feito através do diálogo. E a gente junta guerra e batalha como se fosse uma coisa só. O amor, certo? Amor, sexo, as coisas estão relacionadas, elas têm a ver com o rosto corado, que é o rosto quente, certo? Elas têm a ver com o esforço físico, que é calor. Então, a gente relaciona o amor com o fogo, porque os dois têm certo calor. A ideia de calor está presente em ambos. Então, é a nossa cultura republicana, capitalista, é o nosso corpo físico que fazem com que a gente tenha vontade de misturar dois conceitos. Então, o nosso cérebro, se ele tivesse uma lista de palavras para cada conceito, a gente teria 10 mil vezes mais palavras que nós temos hoje, certo? Se a gente tivesse uma lista de palavras para cada área, e a lista fosse diferente para cada área, isso daria muito trabalho para o nosso cérebro. Nosso cérebro quer descanso, ele quer paz, ele quer mais tranquilidade. Então, o nosso cérebro encontra algo em comum entre dois ambientes, dois conceitos, e junta. E pega os termos de um e joga no outro. Geralmente, um é o original, e o outro vem depois. Isso é muito comum. Mas, às vezes, eles nascem quase que juntos, que nem vocês vão encontrar a ideia de amor ser fogo em livros antes de Cristo. Então, porque é uma coisa menos cultural e mais corporal, né? Eu diria que faz sentido que desde que do início da humanidade a gente já faça a relação. Mas tudo que a gente fala é, de certo modo, metafórico, porque as nossas palavras servem para mais de um contexto. Então, é impossível usar todas as palavras prototipicamente sempre. Não é assim que a nossa língua funciona. Estamos comparando conceitos uns com os outros e estabelecendo conexões poéticas constantemente, diariamente. Nós somos seres naturalmente metafóricos. É a metamorforização que permite que usemos língua. Então, aquele canal, que eu nunca assisti, na real, os alunos só me falam que eu tenho que assistir, eu nunca assisti, que é o Metaforando, ele fala sobre comunicação não verbal, né? Eu acho que ele fala sobre um monte de coisa. Mas comunicação não verbal enquanto algo metafórico, algo metaforando, para mim faz todo sentido. Por mais que eu não tenha assistido em teoria, me faz muito sentido o nome do canal. Porque, sim, nossas comunicações não verbais também são metafóricas. O Lacan vai dizer, por exemplo, vamos ver se vocês sabem, para cima e para baixo, qual representa a tristeza e qual representa a felicidade?
Para baixo é triste. Por quê? Pra baixo é triste. Por quê? É por conta do sorriso, né? Que o sorriso, quando é pra cima, os lábios pra cima, você tá feliz. E quando Eu tá pra diria baixo, que você tá sim. triste. Eu diria que sim. Para cima. Olha quando a gente fica feliz. Ai, a gente ergue o corpo, né? E quando a gente tá para baixo? A gente abaixa o corpo. Então a gente acaba conceituando tudo que é para cima e para baixo como triste e feliz. Muito doido, né? A gente pega o corpo e a gente joga na língua. É muito doido mesmo. Beleza? Vou deixar um segundinho para vocês copiarem. Mas essa discussão é muito maluca, eu gosto muito dela. O nosso cérebro é um bichinho bem impressionante. Ah, chegou para mim o modelo do comunicado que vai para vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Isso, eles colocaram das 15 para as 16 horas, tá bom? Convocamos o aluno, aí tem o espaço em branco, para participar do apoio de gramática, que será realizado no dia 24 de maio, das 15 às 16, a fim de aprimorar seu rendimento na disciplina. O apoio será ministrado online pela professora Vitória, com acesso pelo link. O objetivo da atividade: melhorar a escrita de respostas discursivas a partir da leitura cuidadosa e criteriosa do enunciado. Pontos a serem corrigidos: ausência de acentuação, pontuação e capitalização, uso de linguagem informal e recurso de redes sociais na agitação, e resposta sem desenvolvimento. Ó, que chique. Prontinho. Tá bom, gente. Vai vir para vocês. Então, nas próximas aulas, a gente vai olhar os tipos de figura de linguagem que existem, tá bom? A gente vai ver na prática tudo isso que a gente aprendeu. Então, eu vou pedir que vocês não percam em vista os conceitos que nós vimos hoje aqui. Eles são importantes para a gente aprender bem o que está por vir. Então, talvez vocês já tenham percebido que as minhas provas e as minhas lições, as minhas aulas, são pouco decoreba de conceito e muito aplicação de conceito. Então, eu não vou perguntar para vocês, numa prova, jamais, o que é prototipicidade. Eu não vou perguntar para vocês, numa prova, jamais, o que é que o Lakoff disse. Mas as ideias que nós vimos são importantes para vocês analisarem textos. Então, por exemplo, eu discuti bastante com vocês sobre como, para a gente fazer uma análise de texto de literatura, uma análise de texto no geral, a gente tem que ter evidências de o que a gente está afirmando é verdade ou não. Aí eu cobrei de vocês na prova contratual e polêmico, e era para vocês terem me dado evidências. Então, eu não vou dizer para vocês, me deem evidências, certo? Vocês têm que aplicar o que eu dei na prova e aplicar o que eu dei na atividade. Então, eu não vou pedir para vocês quem foi o Lakoff, quem foi a Eleanor e quem foi o Jacobson. Não vou pedir. Mas o que eu quero que vocês saibam e levem no coração para as próximas aulas. Eu quero que vocês levem a ideia de que não é só na poesia que existem figuras de linguagem. Vou chamar de figuratividade, que é mais fácil. Eu quero que vocês levem a ideia de que existem graus de poeticidade. Ou seja, de preocupação com a forma. Eu quero que vocês se lembrem do que é um uso ideal e prototípico de palavras. E eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês que usar palavras de um tema em outro a gente chama campo semântico. Que é tipo guerra, luta, texto, amor, tá bom?
Figurativo. Sem problema, Matheus. Ah, volto sim, Romulo. Só vou terminar aqui. Deixa eu voltar rapidinho, já venho aqui vocês copiarem esse. Tá bom? Então, eu quero que vocês guardem no coração esses conceitos, que a gente vai sempre voltar neles e lembrar o que eles eram, do que eles falavam, tá bom? Sala vai até às 11h10? Tá bom. Beleza, obrigadão. Bom, então esse aqui também, esperar um pouquinho. Ai, que soninho. Se eu tô com sono, eu imagino vocês, que ficam me ouvindo. Posso? Eu diria que a minha aula é menos propensa a vocês dormirem, mas o sono de vocês eu acho que enfrenta qualquer aula. Acho que eu tô tão em choque por causa da nota que eu tirei, que eu acho que não vou dormir pelos próximos 5 dias. Né? Ô, bichinho. Acontece às vezes. Eu diria que é um susto que a gente toma muito no ensino médio. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu achei que eu ia ser muito boa em literatura, porque eu sempre gostei muito de ler. E a primeira prova de literatura eu tirei 3. O susto que eu tomei, sabe quando você faz a prova e você fala assim, arrasei. Nossa, tirei de letra aquela prova, eu tirei 3. Não, pior foi eu falando com a Como minha assim, mãe. sabe? Isso aí acontece toda terça. Então, aí Virou rotina já. rolava comigo também, gente. Eu vou dizer para vocês que melhora. Eu nem tenho mais expectativa. É muito comum que os alunos... Eu falo isso, a gente não tá tendo reunião de pais, né? Não sei se esse ano vai ter. Mas uma coisa que eu falava muito pros pais, os pais viravam para mim e falavam assim, meu filho só tirava 10 no fundamental. Aí no médio, de repente, caiu todas as notas. Eu falava, é normal. Se tem uma hora para nota cair, é agora. Porque faz sentido, mudou o ambiente, mudou o tipo de prova, mudou o jeito que vocês têm que responder, faz sentido cair a nota. O importante é que ela caia e depois ela recupere. Se ela não estiver subindo, aí a gente tem que ver o que faz. Eu entrei no ensino médio achando que eu era de humanas. Aí eu pensei em exatas, mas agora eu percebi que eu não sou de nada, não. Gente, eu acho que no ensino médio não ser de nada é uma boa estratégia. Porque é tudo difícil, vou dizer para vocês. Pouca matéria também, por quê? Aí agora você não pegou a figura de linguagem que ele utilizou. Foi ironia, entendi. Não peguei mesmo. Então, as figuras de linguagem de semelhança, vamos lá. A figura de linguagem de semelhança, nós temos algumas. Cadê? É só para eu garantir que eu peguei todas, porque existem muito mais do que a gente ensina para vocês. E aí cada livro vai escolher um grupo. De novo, eu não estou muito preocupada com o nome das coisas. Então, a gente não vai ver, por exemplo, nessa aula a diferença entre elas. Eu não estou muito preocupada. Mas só para vocês saberem, as figuras de semelhança são a metáfora. A aula que vem a gente vê a diferença entre elas. Mas eu prefiro garantir que vocês conseguem identificar e sabem interpretar do que eu quero que vocês nomeiem. Eu acho nomear levemente besteira. Nós temos a catacrese. A sinestesia. E o livro de vocês também traz a personificação, que na minha época se chamava prosopopeia.
Os nomes também mudam a cada 2 segundos. Prosoposição é ótimo. Prosopopeia. Que não tem mais acento. O acento caiu. Tá bom? Então são esses. Mas a gente vai ver isso depois. Hoje eu estou mais preocupada em garantir que vocês são capazes de identificar e entender as metáforas. Então, bora. Ah, não, esse slide não era para estar aqui. Pronto. Então, primeira coisa que vocês têm que saber. Primeira regrinha para a gente interpretar bem metáforas e figuras de linguagem de semelhança. As figuras de semelhança equivalem 2 conceitos. É literalmente igual na matemática, tá? A gente tem A, que é igual a B. Literalmente, elas pegam 2 conceitos e elas falam, olha como eles são a mesma coisa. Olha como eles são iguais, parecidos. Então, as figuras de linguagem de semelhança buscam mostrar como 2 seres, 2 sensações, 2 objetos, 2 temas são parecidos. O João perguntou, o acento caiu em um monte de coisa, desde quando pera não tem acento? Os acentos que caíram foram a trema, mas assim, em teoria não era para você ter dificuldade com isso, porque o acento caiu em 2009, e eu acho que em 2009 vocês estavam sendo alfabetizados. Então, em teoria, era para vocês não Mas não faz sentido pera não ter acento, tipo, pera sem acento é pera. Não faz sentido. Só que pera não é uma palavra porque vem de espera. Então, não sei. Quais acentos caíram? A trema. Caíram os acentos em ditongo aberto, paroxítonas com ditongo aberto, então ideia, prosopopeia, herói tem herói. Caíram os acentos diferenciais também. Herói não tem acento? Acho que herói não tem acento, não tem? Não é possível. Não, herói se não tiver, minha vida foi uma mentira. Exatamente. Ideia. Calma, eu vou explicar a regra. Ideia. Herói tem sim, Sora. Paroxítona. Herói, oxítona. Tá, herói tem. Ideia que não tem. Fala. No Gartic, que teve sábado no Leonardas, se você estivesse lá jogando, você ia ficar muito chateada com a gente. Por quê? Porque a gente tava colocando as palavras sem acento e não tava indo, e a gente tava surtando. Isso acontece, gente. Eu tô em crise que vocês não põem acento. Eu vou, no plantão, eu vou mandar. Eu vou brincar com vocês mais do que mandar, né? Que eu não posso mandar na vida de vocês. Mas assim, se vocês desligarem o corretor automático do celular, eu tenho certeza que vocês melhoram. Desligar? Não, é que dá muita preguiça de escrever no celular. Exatamente. Sim, não, mas ninguém quem faz coisa pelo celular, tipo, escreve coisa séria pelo celular. Não, usa um computador, usa um notebook, por favor. Não faz sentido. Sim, também. Mas, por exemplo, eu sei que tem alunos que respondem prova no tablet, e o tablet corrige. Pronto. Eu digitando no computador tenho dificuldade com acento. Eu esqueço. Ainda mais com o acento do você, sabe? Nossa, gente, eu quero matar vocês quando vocês não põem acento em você, vocês não põem acento em tá. Não, eu coloco, só que é difícil colocar, porque eu tenho que... mas eu acho que esses acentos em você, já, tá, eu acho que é o corretor que tá fazendo vocês não colocarem. Eu tenho essa impressão, não sei. Professora, mas por que a gente acha que algumas palavras têm acento se a gente... É o que você falou, a gente foi alfabetizado depois que os acentos já tinham caído, mas eu passei muito tempo achando que ideia tinha acento. Sim, eu também. Sabe por que tem muita palavra que, tipo, sei lá, não eu faz acho sentido. Que é porque vocês leem livros que foram publicados antes de 2009, talvez. Ou porque os professores de vocês tinham dificuldade e os professores de vocês escreviam com um acento sem querer. Porque eu sei que eu faço isso. Que nem heróico não vai ter acento. Quando a gente acrescenta essa sílaba, ela vira para paroxítona e perde o acento. Sim, mas tem algumas coisas que, tipo, isso aí, tipo, de ideia, ficou mais simples. Não sei, eu nunca tive problema, mas, tipo, só palavra, tipo, pera, assim, não sei, umas palavras meio aleatórias, substantivo, assim, eu não vai, não. Então, porque a questão de pera era literalmente para diferenciar de pera. Pera. Pera é uma palavra? Sim. Ah, não legal. É uma
digamos assim, não é uma palavra formal, eu diria para você não usar em redação, mas ela existe. E aí, forma, e pelo de caminho, eu vou pela estrada, e pelo do corpo. Então, pera, fruta. Nossa, é verdade, pelo não tem acento. Puta, forma de bolo e pelo do corpo tinham acento. Eu tô, são acentos diferenciais. Puta, eu tava vendo, traduzindo um jogo, só tem pelo com acento, eu achei que era normal, mas é antigo. Que desgraça. É terrível, aí a gente tira. Então vamos ver nos comentários. O João falou que tá traduzindo. Nossa, eu melhorei muito em digitação também fazendo legenda. Se vocês gostam de fazer legenda de vídeo, eu acho que... Tem uma opção no YouTube, né? Tipo, de você adicionar legenda nos vídeos também. É legal. É legal, eu gosto bastante. Sim, eu tô pegando, tipo, um monte de coisa de jogo e traduzindo tudo pra português, aí tá, sei lá, melhorou a digitação, é bom. Melhora bastante, gente. Eu acho que isso é um bom exercício. E aí, por que as palavras com PH caíram? As palavras com PH caíram numa reforma ortográfica de 43, eu acho, 1943. E toda reforma ortográfica tem motivações políticas. É literalmente, e olha que doido, é literalmente para os livros brasileiros terem uma grafia diferente dos livros portugueses. E quando você exporta livros do Brasil ou Portugal, você tem que movimentar o mercado editorial para você ter adaptações e traduções. É literalmente monetário, tem a ver com dinheiro. Essa última reforma de 2009, ela foi feita para forçar... O Brasil tem um poder econômico muito grande. Eu sei que a gente fala do Brasil sempre como vira-lata, um paizinho, mas dentre os países de língua portuguesa, nós somos o mais importante e o mais politicamente forte. Então, a gente literalmente faz bullying com os outros países, principalmente os africanos. A última reforma ortográfica de 2009 foi um bullying enorme com os países africanos, em que a gente, Brasil, forçou os países africanos de língua portuguesa a escreverem como nós, para a gente poder exportar os nossos livros para eles. Saibam disso. Tem a ver com dinheiro. Tem nada a ver com correção e ficou mais fácil. É literalmente dinheiro. É literalmente mercado editorial. Porque pneu não é uma palavra legal. Eu acho também que PN, desgraça, pneumonia. É porque na maioria das línguas esse P não é pronunciado, né? A gente que pronuncia. Em inglês é pneumonia, pterodactyl, certo? Não é pterodáctilo. Pterodáctilo, não é pneumonia, é pneumonia, não é psicologia, é psychology, não tem o P. Então, em teoria, esse P não existe nas palavras de onde vieram. A gente igual KM, né? Igual KM, em doc, em no, exatamente. Mas é que a nossa língua, a escrita é fonética. Então, a gente escreve como a gente fala. A gente tem pouquíssimas letras não pronunciadas. Muita. O que? Por que tem um N no muita? Sim. Quando você fala, tem um N, surge um N no meio. O M, o N e o H são 3 letras que não se pronunciam. Então, não, eu vou acabar com vocês, vou explodir a cabeça de vocês. Na palavra não existe M. Fala M. Ma, mi. Fala O M é caracterizado pelo encontro dos lábios. Ele é o que a gente chama de uma vogal, uma consoante bilabial. É o encontro dos lábios. Meu Deus, não tem. Não faz não tem. Não tem. Não tem M. O que o M é? O M é para evitar que a gente escreva assim. Vamos espanhol? Então, por quê? Por que a gente não escreve assim? Literalmente para distinguir a nossa língua do galego e do espanhol. Não é, gente, gramática não é lógica. Isso é uma coisa que eu quero botar na cabeça de vocês também. Esse livro horroroso que nós chamamos de gramática, certo? Que gramática, não sei se vocês sabem, é um livro. Literalmente, as regras que nós seguimos na escrita vêm daqui. Estão todas aqui, ó. Moram nesse moço. Isso aqui é político. Tem nada a ver com correção e lógica. É 100% gente rica, sentada numa mesa, com origens da elite, principalmente origem da realeza, que é a Academia Brasileira de Letras, que é um bando de gente ridícula, sentaram numa mesa e decidiram que existe um jeito certo de falar, e o jeito certo de falar é o jeito que eles querem. E não tem motivo. É bem revoltante. Certo?
Não, eu falo com toda a propriedade de quem estuda isso há anos. A Academia Brasileira de Letras é um bando de gente elitista decidindo o jeito certo de falar sem nenhuma propriedade. Tem gente ali no meio que nem de gramática entende. Eu juro para vocês. As pessoas recebem cargos na Academia Brasileira de Letras quando elas são exímios jornalistas e grandes escritores, não quando elas manjam de língua portuguesa. E é isso. E também, quando é que a gente condecora um jornalista? Quando ele é politicamente de acordo com o que a gente acredita, concordam? Um jornalista revolucionário que é contra o que a gente acredita nunca vai para a Academia Brasileira de Letras. Um escritor que escreve um livro falando, por exemplo, mal de faculdade, dizendo que tem outras maneiras da gente ter uma educação, nunca vai entrar na Academia Brasileira de Letras. Uma pessoa que fala mal das elites paulistanas e cariocas nunca vai entrar na Academia Brasileira de Letras. Ela é 100% um clubinho de amigos políticos. Beleza? É muito doido. É muito, muito doido. Sabendo que toda metáfora é uma equação de duas coisas, ou seja, a gente está pegando duas coisas diferentes dizendo que elas são iguais, na frase, meu marido é parecido com um cachorrinho, eu chamo ele vem. Eu casei com um cachorrinho, tudo que ele quer é comida e carinho. Meu marido só falta pedir para eu colocar coleira, dar banho e levar a passear. Meu marido está lá no quarto trancado para não roer os móveis nem morder as visitas. O que eu estou equacionando? Quem é o A igual a B nessa questão? Marido igual cachorro, perfeito. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que em toda figura de linguagem de semelhança, vocês têm que procurar as duas coisas que estão sendo equacionadas. Tá bom? Vocês precisam aprender a fazer isso. Vai facilitar muito a vida de vocês. Muito, muito. Então, vocês estão percebendo que em alguns desses é mais fácil, em outros é mais difícil? Aqui em cima é fácil, né? Porque o texto literalmente disse marido igual cachorro. Marido igual cachorrinho. Ele literalmente disse, então aqui é mais fácil. Conforme a gente vai descendo, fica mais difícil. Então, se eu mostrasse para vocês essa última aqui de baixo sozinha, e eu perguntasse o que está sendo equacionado, talvez vocês tivessem que quebrar um pouco a cabeça para saber. Porque, ó, eu casei com um cachorrinho, agora eu não sei, porque a palavra marido sumiu. Agora eu tenho que quebrar a cabeça e aplicar um pouquinho da minha lógica para entender que marido está dentro daqui. Por quê? Porque a palavra marido sumiu. Mas eu tenho a palavra casei. Então o seu cérebro tem que trabalhar um pouquinho mais. Vocês têm que pensar que casei implica, ou seja, leva a gente a pensar em marido. E marido é igual cachorrinho. Certo? Então, algumas metáforas não vão colocar os dois seres escritos. A gente vai ter que ralar. Tá bom? Desse lado, a gente tirou cachorro. Agora não tem mais cachorro. Só que a gente tem itens que levam cachorro. Como? Pedir para colocar a coleira, dar banho e levar a passear. Então, aqui casei e levava para marido. Aqui embaixo, coleira, banho e passeio levam para cachorro. E cachorro igual marido. Beleza? Mas coleira, banho e passeio ainda são coisas muito fáceis da gente entender, né? Porque são marcas muito simbólicas de cachorro. São coisas que, prototipicamente, elas estão muito perto de cachorro. Agora, e também tem esse só falta, né? Que tá dizendo pra gente que não é a realidade. Tá dizendo pra gente que só falta pedir pra colocar a coleira. Certo? Tá falando que não é realidade. Agora, nesse último, ele tem um tom poético muito forte. Porque, primeiro, ele fala como se fosse fato, uma coisa que é absurda. Então, ele está trabalhando em cima do absurdo. E ele traz algumas coisas que são menos prototipicamente relacionadas a cachorro. Roer os móveis pode ser qualquer animal. Morder as visitas também não necessariamente é algo de cachorro.
Então, para a gente relacionar com o cachorro, é um pouquinho mais distante, vai ser um pouquinho mais difícil. A gente vai precisar do resto do poema. Tá bom? Então, aqui a gente pensa em roer os móveis e morder a visita. Isso leva a gente a pensar em cachorro, que é igual ao marido. Tá bom? Então, saibam que vocês vão ter figuras de linguagem de semelhança de muitos graus, desde as mais fáceis até as mais difíceis. E que vai exigir de vocês processos mentais diferentes, alguns mais automáticos, outros mais distantes. Deixa eu ir para um slide mais embaixo que tem a ver com isso. O nosso cérebro humano, ele é muito capaz de entender esse tipo de relação. Não sei se vocês sabem, mas o cérebro do Homo sapiens sapiens, que são vocês, certo? Ele é um cérebro que ele aguenta com muita facilidade símbolos no lugar de outros símbolos. Que nem. Vocês lembram da história? A gente é sapo-sapo. Exatamente. Vocês lembram da história da macieira que pegou fogo e do Homem das Cavernas? Nossa, essa daí é antiga, hein? Só de verdade vão lembrar. O ser humano linguístico, que era o mais capaz, ele podia informar para as pessoas da caverna que a árvore queimou de 3 formas. Vocês lembram que formas eram essas? Como é que esse cara informa para as pessoas que moram na caverna que a árvore queimou? Era mostrar, fazer tipo gestos e falar. Não sei. Ele pode fazer gestos de mímica, como, sei lá, abrir os braços na forma de uma árvore e aí se jogar no chão, morri. Ele pode desenhar a árvore queimando. Perfeito, ele pode desenhar a árvore queimando. O que mais que ele podia fazer? Pegar as pessoas e mostrar a árvore, não era? Também. Então vamos aumentar isso aqui para mais formas. Ele pode levar a pessoa até a árvore também, mas isso seria a realidade, né? Eu tô pensando em representação. Ele pode pegar alguma coisa da árvore, não podia? Ele pode levar o galho queimado? Isso, ele pode levar o galho queimado. E aí as pessoas vão ter que entender que o galho queimado é parte de uma árvore queimada. E ele pode também, já que ele é linguístico, ele pode combinar com essa população uma palavra para árvore e uma palavra para queimar. Então ele pode prever que isso vai acontecer. Então antes da árvore queimar, ele pode já ter combinado com as pessoas que árvore se chama árvore, que isso aqui é caneta, isso aqui é microfone. Ele pode combinar palavras. E aí ele pode falar. Então, como ele é linguístico, ele também pode ter combinado antes uma língua e ele pode falar. Beleza? Então, sim, são as coisas que ele pode fazer. Saibam que o nosso cérebro de Homo sapiens sapiens, ele é muito, muito ligeiro. Ele entende essas coisas com muita facilidade. Muita facilidade. Então, vamos testar para eu mostrar para vocês como o cérebro de vocês entende com muita facilidade. Que animal é esse? Cachorro. Cachorro. Que animal é esse? Isso daí nem é um animal, mas é um pássaro. Isso, pássaro. Que animal é esse? Leão. A gente. Vocês também, pode ser. Então, o seu cérebro ele é muito bom com isso, tá? Quando a gente quer mostrar um conceito, quando a gente quer, certo? Em vez de trazer a árvore queimada, de levar as pessoas até a árvore, quando a gente quer representar o mundo real, e nós usamos símbolos, o nosso cérebro de Homo sapiens sapiens é muito bom em entender símbolos. Muito, muito bom. Ele é muito bom em descobrir do que a gente está falando, nesse jogo de adivinhação. Às vezes é fácil. Porque tá muito óbvio. Que nem num cachorro. Eu desenhei um cachorro, é cachorro, tá muito óbvio. Do mesmo jeito que quando eu falei que meu marido é um cachorro, tá muito óbvio. Que eu tô relacionando, que símbolo eu tô usando, tá muito óbvio. Às vezes tá menos óbvio. Isso aqui não é um animal. Mas gaiola lembra pássaro. Então vocês conseguem descobrir que animal que é fazendo uma escadinha mental.
vocês pensam em gaiola que vocês pensam em pássaro. Então, quando eu digo que meu marido morde visita, vocês pensam que morder visita significa cachorro, meu marido deve ser cachorro. Do mesmo jeito, quando eu mostro a gaiola, vocês pensam, gaiola contém pássaros, o animal deve ser o pássaro. Então, o cérebro de vocês é muito bom nessa escadinha. Quando eu falo ângulo, vocês pensam em escola. Aí vocês pensam que o símbolo da escola é o leão. Então, a gente pode ir fazendo essa escadinha eternamente. A gente pode ter metáforas mais fáceis e metáforas mais difíceis. Figuras de semelhança mais fáceis, figuras de semelhança mais difíceis. Mas o importante é que o cérebro de vocês ele é muito bom em fazer esse tipo de coisa. E eu vou mostrar para vocês mais ainda como ele é bom, porque isso aqui é o aluno do ângulo. Isso aqui é o aluno do ângulo. E quando o aluno do ângulo cola na prova, é complicado. Vocês entenderam, não entenderam? É impressionante que o cérebro de vocês entenda esse tipo de coisa. É impressionante que a mera sugestão de que uma caneta são vocês faça com que vocês entendam isso. Porque o cérebro de vocês é capaz de colocar vocês aqui, de entender que isso aqui são vocês, e de entender que quando eu agrido a caneta, eu estou agredindo vocês. O seu cérebro associou caneta com aluno, então tudo que acontece com a caneta, vocês entendem que acontece com vocês. Então, saibam que todo o processo de semelhança figurativo está trabalhando com isso. É a sugestão de que duas coisas são iguais e que tudo que acontece com uma vai acontecer com outra. Vivos? Então, a gente vai ter diferentes graus de explicitação. Se eu digo para vocês, que nem o Gilberto Gil fala na música dele, que o amor é como um grão, ou se eu falo algo como, diz para sua amiga limpar o veneno da boca, certo? Ou coisas do tipo, deixa sua alma entender-se com outra alma. Beleza? Ou coisas do tipo, vamos pensar mais uma. Que mais? O cravo brigou com a rosa. Eu tenho diferentes níveis de dificuldade da gente equacionar duas coisas. Então, diz para mim, o que está sendo equacionado? O que está sendo equivalido? Porque a equivalência dos conceitos tem diferentes graus de explicitação, ou seja, a comparação entre duas coisas, ela tem diferentes níveis de dificuldade. Vai, no primeiro. Amor e grão. Amor e grão, mais fácil, né? Interpreta para mim. Por que o amor é um grão? O que tem de a ver entre o amor e o grão? O que é um grão? Você sempre quer mais um pouquinho? Pode ser. É pequeno? Ele é pequeno, ok, também. Boa. Que mais? O que é um grão, biologicamente? Vem de Ele floresce. leguminosa, não? Isso. Nossa. Ele cresce. Então a gente pode ter a ideia de que o amor é como um grão porque ele cresce. Ele começa pequeno, a gente quer mais e ele cresce. Olha como a interpretação de vocês fez sentido. Beleza? Então, parte de entender metáforas é achar as duas coisas e começar a refletir o que elas têm em comum.
porque aí a gente acha interpretações. Perfeito. Diz para sua amiga limpar o veneno da boca. O João já respondeu. O que está sendo comparado, João? Amiga e cobra. Amiga e cobra. E aí, por que a amiga está sendo comparada com cobra? Porque é perigosa. Perigosa, venenosa, machuca. Tóxica, hein? Beleza? Aí essa é mais difícil. Esse é do Mário, do Manuel Bandeira. Ele tem um poema que diz: deixa a sua alma entender-se com outra alma, porque as almas se entendem. Você e alguém? Isso. Então, alma é igual? Pessoa. Pessoa. E pessoa no sentido o quê? Pessoa no sentido de personalidade, de uma coisa íntima, né? É pessoa, mas é pessoa no sentido de intimidade. Tipo, quem você realmente é. Tá bom? E aí o cravo brigou com a rosa? Eu não lembro, porque esse daí é um pouco antigo. Mas eu acho que não é, tipo, marido e esposa, não tenho certeza. Isso. Quem é que briga um com o outro? Cravo é uma palavra masculina. É uma flor, certo? Uma flor que ela é assim, ó. Ela é uma palavra masculina. Então, como é uma flor com um gênero masculino, o substantivo tem um gênero masculino, a gente vai pensar que cravo é o marido. E rosa é um nome feminino, né? E também é uma palavra feminina. Ficou linda minha rosa, ela é a esposa. Porque flores não brigam umas com as outras. Mas maridos e mulheres, sim. O cravo brigou com a rosa foi... Não sei. Eu não sei também, é muito antigo. Eu tô tentando lembrar, mas não dá. Eu não lembro também. Mas tem essa ideia de duas pessoas brigando. Então, eu quero que vocês também entendam aqui que como é que vocês descobriram onde é que está a metáfora? Vocês foram pela estranheza. Cravos são flores, rosas são flores, elas não brigam. Almas. Primeiro, a gente pode até considerar que alma não existe cientificamente, não é uma coisa que a gente conhece cientificamente, certo? Então, mas alma não é algo que conversa, não é algo que é físico no mundo e que pode entender uma pessoa. Amigas, seres humanos não têm veneno. Amor não é físico. Vocês descobriram cadê a metáfora pela estranheza. Então, a gente também vai descobrir onde é que está a metáfora procurando o que não faz parte do mundo real. Então, parte de encontrar a figuratividade nos textos é olhar o que não está aqui de maneira prototípica. Eu não estou usando cravo e rosa como flores. Eu não estou usando amor e grão como sentimento e semente. Eu não estou usando veneno como veneno de verdade. Eu não estou usando alma como a alma que a gente conhece cristã. Eu não estou usando as palavras de forma prototípica. Então, procurem estranheza. Procurem coisas que não são a realidade. E vocês vão encontrar as metáforas. Debaixo de uma sacada, não sei. A gente pode olhar. O cravo e a rosa. Ah, era uma novela. Não, música. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. Oh, meu Deus. O cravo saiu ferido, a rosa despedaçada. Nossa, eles brigaram de soco. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. O cravo brigou com a rosa debaixo da casa, saiu ferido, despedaçado. É isso. É briga de bater mesmo. Nossa, como Letras Terra tá cheio de propaganda, né? Deus é pai. Bora. Então, a última dica que eu vou dar para vocês, tem mais duas, mas a gente vê a aula que vem. A última dica que vocês precisam na vida de vocês é a seguinte: procure estranheza. É a estranheza que vai ajudar vocês a descobrir onde é que está a figuratividade. Certo? Opa, esse é o 3.
Quando eu mandar para vocês, vai estar mais organizadinho. Eu fiz isso aqui ontem. Pronto. Então vai, última coisa a ver nessa aula. Aí a gente termina. Nem todas as palavras num texto, gente, são figurativas, tá? Por exemplo, a palavra diz não é metafórica, certo? A palavra entender não é metafórica. A palavra sua não é metafórica, a palavra como não é metafórica, a palavra não é metafórica. Nós temos em todo o texto algumas metáforas, algumas figuras de linguagem, e o resto não. Dessa maneira, vamos ler esse poema e vamos tentar entender cadê a figura de linguagem. Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos, e ele não gostava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Então diz para mim, esse texto é referencial ou ele é poético? Ele fala da realidade ou ele está trazendo uma coisa que não é realidade? Referencial, não? Hã? Referencial? Se ele Tirando pelo último... Isso, mas o último faz parte. Por que ele seria referencial até aqui e aqui embaixo não? Porque você não era, pelo menos, para namorar animais. Sim. Então, sim, eu diria que você tem razão. Eu diria que você tem razão. Ele trabalha na base do fato e aqui embaixo não, né? Mas como isso faz parte de um texto só, vamos dizer que o texto todo é um texto poético. Ele faz parte de um poema. Maravilha. Então, sim, nós não podemos namorar porquinhos da Índia. Nós não podemos, certo? Zoofilia é crime. Maravilha, nós não podemos ter porquinhos da Índia como namorados e namoradas. Então, sim, esse texto não tem traço de realidade. Mas eu quero que vocês me encontrem, então, nesse último verso, qual é a palavra que está não prototípica, que está figurativa? Qual das palavras é metafórica? No último verso, que está em grifado de verde. Isso, namorada. Arrasou. Então, os alunos, geralmente, eles ficam em dúvida. Ou eles falam porquinho da Índia, ou eles falam namorada. Se você falar porquinho da Índia, isso significa que ao longo do texto inteiro, porquinho da Índia vai ter que ser metafórico, figurativo. Isso significa que ao longo do texto inteiro, nós vamos precisar ter... Porquinho da Índia não é um porquinho da Índia de verdade. O bichinho não é um bichinho de verdade. Ele não tá na sala de verdade. Ele não gosta dos lugares mais bonitos de verdade, certo? Se eu considerar que o porquinho da Índia é metafórico, eu vou ter que pegar essa ideia de que ele é metafórico e levar para o resto do poema. Aí você vai destruir o poema. Porque, de repente, o porquinho da Índia tem que ser símbolo para alguma coisa, certo? A gente tem que fazer o porquinho da Índia igual outra coisa. E essa outra coisa é o que o Manuel Bandeira ganhou. Essa outra coisa é que gostava de estar embaixo do fogão. Essa outra coisa é que Manuel Bandeira levava. Essa outra coisa é que não gostava. Então, por que nós não temos uma comparação óbvia de uma outra coisa? Fica difícil que a gente considere que o porquinho da Índia é a metáfora. Faz mais sentido que a metáfora esteja no namorada. Namorada é a palavra que não é prototípica. Namorada é a palavra que não está sendo usada como uma namorada de verdade. Namorada é o quê, nesse caso? Companhia? Isso, companhia. E eu diria que tem mais coisas, né? Porque ela é a primeira namorada. O que a primeira namorada geralmente é? Decepção. Hã? Dor, sofrimento, Dor, decepção. exatamente. Dor, decepção. É um amor que não liga pra você. Muito comum que os primeiros... Vocês sabem disso, né? Vocês estão bem na época de viver os primeiros namoros.
Os primeiros namoros costumam ser namoros que são meio estranhos, você meio que namora por namorar, por vontade de namorar, é menos que você ama a pessoa e mais que, ai meu Deus, eu preciso namorar. Então Mas é ridículo, por favor, quem faz isso se retrate. Acontece muito. Procura um psicólogo. Procura um psicólogo. Psicólogo faz sentido. Então, é um namorar por namorar. É um namorar que, assim, você acha que você gosta, você percebe que não gosta. É um namoro também que ele pode ser obsessivo. Certo? Porque você nunca namorou na vida. Quando você namora, você fica, mano, eu quero ficar com essa pessoa 100% do tempo, 24 horas, falar com ela todos os dias. Então, é um amor que chega a ser obsessivo. Pode ser amizade, tá, gente? Não confunda. Então, quando ele fala que o Porquinho da Índia foi a primeira namorada dele, não é namorado prototípico. É namorada em questão de era a companhia dele. Como o Porquinho da Índia não ligava pra ele, porque ele é bicho, né? Porquinho da Índia é um animal que meio que não liga pro dono. Não sei, não é um animal que... Não é que nem cachorro, sabe? Então é uma dor e decepção, porque era um amor que era unilateral. Isso também é muito comum em primeira namorada, é um amor unilateral. Tem uma pessoa que ama muito, outra pessoa que tá assim, estamos vivendo, né? Unilateral. E aí ele é obsessivo também, porque você pensa o tempo todo. Ainda não é uma época em que vocês aprenderam a regular, entendeu? As emoções. Então, também é um amor que você pensa o dia inteiro. E você fica obcecado, e você pensa, meu Deus. Então também é um amor obsessivo. Não é de chorar essa aula ainda. Eu vou trazer os poemas de amor, coração partido, aula que vem. Tá bom? Então, o que eu fiz com vocês hoje? Mas vai colocar um sertanejo depois. Gostei. Eu estabeleci princípios de como a poesia funciona. A gente viu com coisas bastante teóricas, tá? A aula que vem, só exercício. Só exercício. A aula que vem eu vou corrigir os exercícios que vocês fizeram de figuratividade. E a aula que vem eu vou trazer poemas para a gente analisar. E vai ser só exercício. Tá bom? Só exercício para vocês. Então, eu vou mandar mais lição para vocês. Nesse caso, bem menos lição. Eu vou mandar, acho que 3 exercícios só disso que a gente viu hoje, que é figura de semelhança. Beleza? E essa segunda lição, se vocês se recordam, essa segunda lição que eu vou dar vai ser para o dia 30, tá bom? Então, ó, façam intertextualidade, que eu acho que estão lá, né? Eu acho que estão na lista de vocês. Linguagem figurada eu já passei, aula que vem eu vou corrigir. Aula que vem eu vou corrigir. E aí as relações de semelhança fica para o dia 30, eu vou colocar no plural hoje. Vai hoje no plural, se vocês já quiserem fazer. São 3 exercícios, tá bom? Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Sim. Foi nessa sala... diga. Não,